Fala galera, beleza? Guilherme na área. Pessoal, bem-vindos ao Crypto Universe aqui no canal e hoje eu vou trazer um vídeo educativo para te explicar o porquê que você tem que tomar muito cuidado ao investir em altcoins quando o mercado está em tendência de baixa. E para isso, pessoal, eu desenvolvi uma planilha, vou deixar ela disponível para vocês no meu canal do Telegram e o link tá aqui na descrição do vídeo. E a gente sabe muito bem, né, pessoal, que o mercado em tendência de baixa tem altcoin que derrete 80, 90%, negócio meio cabuloso. Então a planilha, ela é educativa nesse sentido. E para isso, eu vou considerar um investimento de $1000, cantinho superior esquerdo da planilha onde você está vendo. Você pode colocar o valor que você quiser aqui e a gente vai levar em consideração a seguinte simulação. Imagina que você comprou uma altcoin e colocou lá $1000 nessa altcoin. Se o mercado cair, se essa altcoin cair 10, 20, 30, 40, até 90%, a pergunta que eu faço é: quantos por cento ela vai precisar subir a partir do valor que ela caiu, tal que você consiga recuperar o seu investimento inicial? Não estou falando nem em lucro aqui, eu estou falando em recuperar o patrimônio que você colocou. Essa é a pergunta que a gente vai responder no vídeo de hoje. E muito bem, bem rapidinho, antes de começar, eu peço aí para deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para você receber as novas postagens sobre criptomoedas aqui no nosso canal. Vem comigo. Muito bem, pessoal, de uma forma bem resumida, como é que funciona a nossa planilha, que é basicamente entender o funcionamento dessa tabelinha aqui, ó. Então são 3 coluninhas. Na primeira, eu estou considerando o derretimento de capital em porcentagem, que vai de 10 até 90%. Você pode fazer com outras porcentagens também tranquilamente. Na segunda coluna, eu vou calcular o valor atual após esse derretimento aqui de 10 até 90%. E na terceira e última coluna, eu vou calcular a partir do valor atual quantos por cento eu preciso fazer em uma determinada operação para eu pelo menos conseguir recuperar o meu investimento, que nesse caso é de $1000, né? Aqui vale para qualquer tipo de investimento, qualquer valor que você colocar aqui, a planilha ela vai recalcular. E aí depois, para fechar o nosso tutorial, a gente vai na prática, né? Eu peguei aqui o gráfico no TradingView da Solana, por exemplo. Você pode pegar outro criptoativo também, isso aqui vai valer para qualquer criptoativo que você queira estudar, só para a gente comprovar esses resultados na prática. Então vamos lá, pessoal, vamos calcular esses valores, começando pelo valor atual. Então é a segunda coluninha que a gente vai calcular agora. Pessoal, é o seguinte, eu vou considerar primeiro os 10%, a gente vai fazer esse cálculo e depois a gente usa o recurso da planilha para arrastar para baixo e calcular as outras porcentagens. Então, qual que é o raciocínio aqui para obter o valor atual, levando em consideração os 10% de desvalorização? Se eu tive uma desvalorização de 10%, significa que o meu valor atual hoje, ele equivale a 90% do valor inicial, ou seja, do investimento. É exatamente isso que significa um derretimento de 10%, né, pessoal? Se eu tive uma desvalorização de 10%, hoje o meu valor atual, ele vale 90% do valor inicial. Como é que eu passo isso para a planilha? É bem simples, eu vou dar um igual, vou pegar lá o valor do meu investimento, que está na célula B3, que ele já preencheu para gente, vou digitar asterisco, que é uma multiplicação, vou abrir parênteses e vou escrever assim, ó, 1 menos a desvalorização, que no caso seriam os 10%. 1 menos 10%, fazendo de cabeça, vai dar exatamente os 90%, que é exatamente o que nós dissemos anteriormente. Vou fechar parênteses e aqui tem mais um detalhezinho, né? Posso dar um Enter, ele já vai fazer o cálculo pra gente, que conforme o esperado, né? Um derretimento de 10% vai dar $900. Faz sentido, né, pessoal? Qualquer dúvida que você tiver, é só deixar nos comentários. Tem mais uma coisinha que eu tenho que fazer nessa célulazinha, né? Nessa expressãozinha matemática, que é o seguinte, eu vou pegar a célula B3, que é o valor do meu investimento, que no caso é de $1000, e vou travar essa célula, porque aí quando eu for arrastar para baixo, eu quero que todos os valores levem em consideração o que está na célula B3, que no caso seriam os $1000. Então, para fazer isso, ó, é só digitar F4 e ele já trava a célula automaticamente para a gente. Ó, ele colocou 2 cifrões, indica exatamente isso. Ele vai travar a célula para a gente. E agora é bem simples, eu seleciono a célula e vou no cantinho inferior direito da célula, aparece uma cruzinha, vou dar um duplo clique e automaticamente ele já preenche tudo para a gente, pessoal. Esses são os valores, essa que é a ideia. E aí a mesma coisa, né, seguindo a mesma lógica, vamos pegar o último carinha dali de baixo, ó. O que é um derretimento de 90%? Significa que hoje o meu valor atual, ele equivale a 10% do investimento, ou seja, do valor inicial. Então tá aqui, ó, $100, né? Você entrou com $1000, se derreteu 90%, significa que hoje você tem $100 na sua carteira. E para fechar com chave de ouro, vamos calcular quantos por cento precisam subir a partir do valor inicial para que eu consiga pelo menos recuperar o meu investimento, né? O patrimônio lá, o investimento inicial. E aí a gente vai fazer a mesma coisa, pessoal. Eu vou calcular levando em consideração a primeira linha da minha tabela e depois a gente só vai arrastando para tirar os valores, os próximos valores, né? Os valores correspondentes. Tá bom, pessoal, como é que eu faço então? Aqui é o seguinte, a continha que a gente costuma fazer para calcular essa valorização, eu vou pegar o valor alvo, o preço alvo, que no caso seria $1000, vou dividir pelo preço que eu tenho hoje, que no caso, ó, arrastando aqui seria $900, né? Pegando o primeiro resultado aí da minha planilha, e aí esse resultado eu vou subtrair de 1, que eu tenho que subtrair
os 100% para calcular só a minha valorização. Deixa eu colocar um parênteses para deixar a conta mais organizada. A célula B3 aqui, mais uma vez, ó, que é um investimento, eu quero arrastar. Como eu quero arrastar tudo para baixo, eu tenho que travar essa célula. Eu quero que todas as células levem em consideração o meu investimento inicial, né, no caso de $1.000, e pronto, automaticamente ele já vai fazer o cálculo para gente. Posso fechar isso aqui não tem no Excel. Você pode simplesmente arrastar para baixo ou ir no cantinho inferior direito da célula, conforme eu tô mostrando para vocês, dá um duplo clique e automaticamente ele calcula para gente. E agora a gente vai fazer as devidas comparações. Olha só que interessante, pessoal. Se cair, vamos considerar a primeira coluninha, eu vou até dar uma aproximada aí pra gente ver um pouquinho melhor. Peço aí só um pouquinho da paciência de vocês, eu acho que assim fica um pouquinho mais bacana para visualizar. Então, olha que interessante, pessoal. Se cair 10%, levando em consideração a primeira linha da nossa tabelinha, se cair 10%, eu preciso fazer uma valorização de 11,11% para recuperar o meu investimento. Se cair 20%, segundo agora, eu preciso fazer uma valorização de 25%. Se cair 30%, 42%. Olha só que negócio complicado, né, pessoal? Se fazer 50%, se eu tiver uma desvalorização de 50%, eu preciso fazer uma valorização de 100% para pelo menos recuperar o meu investimento inicial. Se cair 90%, só para a gente já chutar o balde, ó, se cair 90%, eu preciso fazer uma valorização de 900% para recuperar, só para recuperar, não tô falando nem lucro aqui, é só recuperar o meu investimento inicial. Pegou a ideia? Tem que tomar muito cuidado quando você está operando em altcoins, né? Quando o mercado está em tendência de baixa, tá certo? E aí, pessoal, para fechar esse tutorial com chave de ouro, vamos fazer um exemplo prático e eu estou usando a Solana como referência. Você pode usar qualquer outro criptoativo que o raciocínio é exatamente o mesmo, tá, pessoal? Vale esse destaque. Imagine a seguinte situação, imagine que você comprou Solana lá no topo histórico, eu tô aqui no gráfico mensal para facilitar a nossa vida, vou colocar no topo histórico por volta de $260, ó, vou colocar o cursor ali em cima e vou digitar Alt, segurar o Alt e digitar H, e aí ele já preenche pra gente com uma reta horizontal, facilita aí a nossa visualização. E aí você viu simplesmente seu capital derreter, você não usou stop, você não fez nada, você tá lá embaixo simplesmente com as mesmas Solanas, e até hoje você teve uma desvalorização. Vamos posicionar o cursor lá em cima e vamos arrastar para baixo, pegando ali a reguinha no cantinho esquerdo, né, do TradingView. Não falei isso, mas isso é bem tranquilo, né, pessoal? Só você pegar a reguinha do TradingView ali no cantinho esquerdo da tela e vamos arrastar mais ou menos para você ver a desvalorização, ó, por volta de 79%. Pra gente mais ou menos bater com o valor da planilha, ó, vamos pegar essa referência aqui de 200, na verdade, desvalorização de 70%, e pra gente recuperar o investimento teria que fazer 233% a partir desse valor atual. Vamos pegar aqui os 70% pra gente tomar como referência, né, pessoal? Vamos posicionar por volta de 70% aqui de desvalorização, vamos ver, 70,16% tá algo plausível aí pro nosso estudo. Vamos posicionar o cursor mais uma vez nesse resultado e tá aí, pessoal. Esse é o delta para a gente tomar como referência, né? Uma desvalorização de 70% aproximadamente. Tá bom, quanto que eu preciso fazer agora a partir desse valor? Imagina que você tá com as Solanas mais ou menos nessa região, né? Deixa eu ver quanto aqui, ó, por volta de $77, comprou lá em cima 200 e não sei quanto, e 260, e agora tá com a Solana a $77. A pergunta que eu faço é, quantos por cento eu preciso fazer para recuperar o meu investimento inicial? Para fazer isso, ó, cantinho esquerdo da tela, tem lá a reguinha do TradingView. Vamos posicionar ela na parte de baixo agora, na região ali dos $77, e vamos jogar lá para cima para a gente ver qual que é a valorização que eu preciso fazer. E tá aí, pessoal, por volta de 236%. Aqui não tá batendo porque tem as imprecisões aqui nos valores, né? Eu não peguei exatamente 70% de desvalorização, então vai acabar sobrando um pouquinho mais. Não deu exatamente os 233 que constam na nossa tabelinha, exatamente por causa das imprecisões aí dos devidos valores. Então tá aí, é um exemplo prático para você tomar como referência e tomar muito cuidado ao investir em altcoins. E antes de você sair do vídeo, tem um gráfico que eu acabei esquecendo de falar para vocês, ó. Eu plotei um gráfico desse negócio que é bastante interessante você visualizar as informações de forma gráfica, né, pessoal? Deixa eu pegar o gráfico para a gente fazer alguns comentários bem rápidos e aí a gente já encerra o nosso tutorial. E tá aí o gráfico, eu acho que é bastante bacana você enxergar sobre essa perspectiva. Tá aí o gráfico, é bem simples e o gráfico ele torna mais impressionante ainda o resultado que tá nessa tabela. Então olha só, no eixo X aqui do gráfico eu tenho lá
quanto que vai cair, supondo aí uma desvalorização de 10%, 20%, 30% até 90%. Em contrapartida, no eixo Y tem o quanto que eu preciso fazer ali de valorização para pelo menos recuperar o meu investimento inicial. Tá aqui os resultados, né? Ó, se cair 10%, precisa subir 11,11%. Se cair, sei lá, 50% aqui, ó, onde eu tô passando o cursor, a mãozinha do mouse, se cair 50%, eu preciso fazer 100% de valorização para eu recuperar o meu investimento. E por fim, só para a gente finalizar, né, para chutar o balde mesmo, se cair 90%, eu preciso fazer 900% para pelo menos recuperar o meu investimento inicial. Tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado, né? Nesse vídeo nós ficamos por aqui. Muito obrigado pela atenção. Espero de verdade que você tenha curtido o conteúdo. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Um abraço e fiquem todos com Deus.